Olá pessoal, sou o Filipe Lopes e estou aqui convosco para gravar a parte 3 da revisão do replay da mesa final do Sunday Special de 5 de maio de 2019. É uma mesa final em que eu não estive presente. Caso não tenham visto as outras partes, ficam a saber já isso. No entanto, achei que era interessante aproveitar este replay a rever aqui uma mesa final, dar-vos aqui, deixar aqui os meus pensamentos acerca de várias jogadas interessantes que poderão surgir, spots de ICM, spots de push, spots de fold, e eu vou já continuar aqui a rolar o vídeo. Aqui, bem, presumo que vai haver shove e call, não sei, aqui small contra big. Normalmente será isso que irá ocorrer. Acho que aqui é o tipo de spot que é difícil para as pessoas fazer raise call. Fazer full também parece fora de questão, obviamente. Por isso acaba por ser uma situação em que ele tem mesmo que chovar, e este jogador também ali com o rei da maçuta tem uma mão demasiado forte para fazer fold. Pelo menos se este jogador que está na small blind fizer chove com um range minimamente normal para estas situações de small para big, para cerca de 15 bebês efetivas. Aqui poderá haver walk ou eventualmente este jogador poderá fazer limp, embora tenha a pior mão possível. Ainda assim, eu no caso dele, contra um jogador que eu desconheça completamente, sou capaz de eventualmente fazer mesmo limp, mesmo com aquela mão, porque muitos jogadores, especialmente jogadores recreativos, que vão nos deixar entrar limp e mandar step com basicamente quaisquer duas, e então torna-se bastante lucrativo entrar limpo dessa forma. Aqui mais ou menos mini raise, e acho que 10-9 off é o tipo de mão que é suficientemente bom para defender nestas situações, mesmo com o ICM. Eu acho que é uma mão suficientemente boa. Aqui não sei se vai haver cheque chove, tendo em conta que aqui o jogador português flopou a panenda, ele acaba por optar só por call. Eu acho que o call seguramente vai ser lucrativo. Agora a questão aqui é saber até que ponto é que é melhor dar call para acertar e eventualmente bluffar se o vilão fizer check back turn, ou fazer logo check shove a flop. Essa é um pouco a minha dúvida. Eu acho que até vou aqui pausar o vídeo e vamos tentar ver essa situação no Card Runner ZV. Bem, então já construí aqui a simulação desta mão no Card Runner ZV, que é um programa bastante interessante, que acho que se vocês não trabalharam com ele, acho que deviam tentar trabalhar com ele. Eu acho que é até um programa para quem joga MTTs e tem alguma experiência e percebe um pouco as dinâmicas do field. Acho que tem muito mais utilidade até se calhar do que a maior parte dos solvers, que por vezes o que nos dão é uma estratégia perfeita versus um outro solver, e quem está do outro lado não é propriamente um solver, é um jogador com tendências que podem ser exploradas. E aqui, se nós colocarmos um pouco aquilo que achamos que o vilão faz, aqui o Cardenas EV acaba por nos dar a informação se uma determinada jogada é ou não lucrativa. Não quer dizer que também nos solvers dá às vezes para editar as coisas, mas muita gente, o que eu vejo a usar os solvers é estão só à procura das soluções GTO, pois é que acho que às vezes não faz muito sentido contra quem nem sabe o que é GTO e não está minimamente nem a jogar lá perto. Por isso acaba por ser mais interessante do meu ponto de vista, especialmente em MTTs, analisar as coisas um pouco desta forma. Então aqui, o que é que eu coloquei? Coloquei aqui o vilão num range de abertura mais ou menos comum para estas situações.
Até pus um range mais ou menos de acordo com aquele fecheiro que eu fiz para o meu novo curso de MTTs. O range de abertura mais ou menos deste género. Mais ou menos deste género. Coloquei mesmo deste género este range. Claro que pode ser um pouco mais curto, um pouco mais largo, é difícil dizer. Coloquei aqui a mão exata, porque aqui não estou a querer saber que tipo de range é que podemos jogar. Queremos saber aqui do ponto de vista do jogador que deu call na BB com esta mão específica se a jogada é ou não lucrativa, ou se é melhor dar call ou é melhor dar raise. Temos que escolher aqui que é torneio. O ideal é inserirmos a estrutura exata. Eu aqui não tinha a estrutura exata, então usei a estrutura dos 180. E eu penso que não deve fugir muito daqui a estrutura do torneio. Penso que será mais ou menos esta. Portanto, temos que inserir as stacks dos jogadores que estão na mesa final. Precisamente para ter em conta o ICM neste tipo de spot. Depois coloquei então, para facilitar um pouco os cálculos, coloquei o jogador a fazer c-bet com tudo, com este size curto, o que até certo ponto faz algum sentido, porque é uma situação em que ele tem uma vantagem de range bastante grande em relação ao jogador que está na big blind. Por isso, nessas situações, muitas vezes o jogador, se for um regular, o jogador que está em posição acaba por optar por esta estratégia de c-betar basicamente tudo. E não há muito que o jogador da Big Blind possa fazer em relação a isso. Enfim, menos que ele faça check raise bluff com uma frequência um bocado anormal, coisa que é difícil acontecer. Ainda por cima aqui é uma situação em que ele para fazer check raise tem que meter metade da stack, então ir all in. Por isso é um tipo de spot em que muitos jogadores vão ter esse tipo de estratégia de c-bet 100%. E então coloquei o jogador português da BB a dar call. Depois no turn coloquei o jogador a dar check, o jogador da Big Blind. E o vilão, ou o jogador que está em posição, digamos assim, a fazer então bet turn com top pair ou melhor, com open-ended, com flush draw e pus aqui alguns por 50% das combinações de gut shot, porque nós nunca sabemos bem quantos bluffs é que o adversário vai ter aqui ou não. E aqui acho que é conveniente imaginar um cenário relativamente mau para o jogador que está a dar o call, para ver até que ponto é que o call é assim tão interessante ou não. E depois o jogador faz check com o resto das mãos. Aqui depois temos o jogador a dar call só consequência, ok? Acho que não faz sentido pôr aqui o jogador da Big Blind a dar call aos dois barris, acertar um 10 ou um 9 no turn. Ele tem alguma equidade, vai ter um par e um panel, acho que é um bocado uma situação em que ele tem que fazer fold. Não vejo o jogador aqui a dar call só com esse tipo de mão versus uma pot size bet, basicamente. Um bocadinho mais do que pot. Então acho que ele tem mesmo ali que fazer fold. Depois então, temos aqui o cenário. Este cenário termina aqui. Portanto, o jogador da Big Blind ou dá call consequência ou faz fold. Depois temos aqui o outro cenário. Check da parte deste jogador. E então eu coloquei aqui só o jogador a jogar. O jogador que tem o 10 9 a jogar só straightforward. A só apostar-se a acertar. Basicamente foi o que eu aqui coloquei. E então ele aposta quando faz sequência. E o jogador que está em posição dá call com top pair, dá call com pocket pair abaixo de top card. Será por exemplo o dama-dama nesta situação, se não vier uma dama, entretanto ali no turn ou no river. E com o segundo par, não, com dois pares, ok, sim. E a dar raise com trio ou melhor. E lá está.
o jogador dá call consequência e faz fold com o resto. Aqui, no fundo, é dar sempre call, porque se ele só aposta com o straight, vai dar call com todas as mãos. Era escusado colocar ali aquela opção. Depois, quando o jogador checa, o jogador em posição beta com top pair ao melhor. E pus aqui ele a fazer bluff com 50% das combinações de ar, digamos assim. Acho que é um bocado excessivo, se calhar. E temos aqui o jogador de Big Blind a fazer sempre fold. Por isso este é um cenário bastante negativo para o jogador da Big Blind, porque eu acho que algumas vezes aqui quando vai check turn, acho que nós podemos fazer bluff river. Não digo sempre, não digo com todas as combinações, mas acho que algumas vezes podemos fazê-lo. Ok, por isso acho que aqui estamos a pôr realmente num cenário bastante mau para o jogador da Big Blind. Vamos ver aqui. Neste cenário temos aqui um call mais EV 0.32. Ok. Portanto, o call, tal como eu tinha dito, tal como eu previa, é mais EV. Agora a questão é saber se é melhor dar call ou fazer shove. Para isso vou ter então que pausar novamente o vídeo, fazer outra simulação. E já feita esta simulação, um bocadinho mais curta, menos complicada de fazer, porque aqui basicamente o cenário é pus na mesma o jogador a se betar todas as mãos e pus o jogador da Big Blind a ir all in. E depois em relação ao range de call, coloquei aqui o jogador da call com qualquer par. Mais uma vez tentei pôr num cenário que seja o pior possível, basicamente, para o jogador que faz o check shove. E então ele, basicamente, o jogador que faz a c-bet depois dá call com qualquer par ou com um open-ended, que acaba por ser uma mão, tendo em conta as pototes que ele tem uma equidade bem decente para dar call e a foldar o resto das mãos. E aquilo que vemos é que, sim, o check shove também é lucrativo, mas não é tão lucrativo como fazer aquele check call, por isso de facto acaba por ser a melhor opção. Por acaso agora até uma coisa que eu gostava de saber se não fosse aqui uma situação de torneio, se não houvesse ICM envolvido, se realmente é ou não é aqui a melhor opção. Vamos mudar isto aqui para Cash Game. Portanto, aqui isto fica a analisar a situação em XPV. E o que é que nós temos? Temos então PV 331. Aqui basicamente está-nos a dar o cálculo em fichas. Portanto, 331. E agora vou pausar novamente, vou abrir o outro fecheiro. E abrindo o outro fecheiro, acontece aqui uma coisa bastante interessante, que é em XPV, reparem que aqui o call não é tão lucrativo como o shove. Portanto, é bastante interessante. Portanto, vejam aqui como é que o ICM acaba por alterar a lucratividade desta jogada. Portanto, o facto de nós nos mantermos mais vezes em jogo, se calhar jogando daquela forma em que jogamos em check, call, flop, com o open-ended, acaba por ser realmente interessante esta situação, não é? Enquanto em XPV realizamos provavelmente mais equidade jogando daquela forma, em check shove, e a sobrevivência não é assim, não é um fator, não é? Estamos a analisar em XPV ou em cash game, que é XPV, não é? E então aí esse fator não é relevante, torna o check shove mais lucrativo. No MTT não é assim, por isso acho que aqui é um spot bem interessante. Eu por acaso pensei que pudesse ser assim, mas nem pensei que fosse uma diferença tão grande. E pronto, olha, eu pelo menos fiquei satisfeito, já aprendi aqui alguma coisa também com esta situação. E vamos então continuar a revisão com a próxima mão. Bem, e já temos aqui a próxima mão que é bastante relevante, digamos, para o desenrolar do torneio, e acho que até tem aqui algum interesse. Um
breve resumo do que se passou antes. Este jogador aqui, o Dalouf, basicamente ganha uma flip da escapa contra damas, que não tem grande interesse em termos estratégicos, não é? E eliminou o jogador que estava aqui sentado, tinha cerca de 20 BBs. Assim sendo, ele passou a ser o chip líder da mesa. Tem este jogador muito short, com cerca de 11 BBs. E depois, quer este jogador português, quer este jogador da Love, tem cerca de 40 BBs. E depois, este jogador também não está muito longe. Tem aqui qualquer coisa como, se não me falham as contas, que é 35 BBs por aí. Deixa-me ver aqui, deixa eu fazer aqui as contas, que isto às vezes... 35 BBs, não falha. Falha, mas neste caso, pronto, acertei. E este jogador tem qualquer coisa como 28 BBs, por aí. Ok. Pronto, então este jogador aqui realmente acaba por foldar rei 10. Normalmente, se não fosse uma mesa final, acho que era mão para abrir. Aqui, tendo em conta esta composição da mesa, acaba por ser uma situação em que ele tem que apertar bastante o range de abertura. Porquê? Porque este jogador está bastante short. É este jogador que já fez fold. Portanto, ele tem aqui uma carga de ICM bastante grande em cima dele. Ou seja, se lhe fizerem tribet, ele tem que foldar muito. Como tal, ele tem aqui um incentivo bastante grande para apertar bastante o range. Quando tem 3 jogadores que o têm coberto atrás dele. Ok, por isso acho que ele folda aqui rei 10 e eu acho que acaba por ser a melhor decisão no geral, acho que sim. Depende também um bocado de como é que os outros jogadores estão a jogar, mas à partida estamos perante 3 regulares aqui atrás dele que provavelmente têm conhecimento acerca da dinâmica de mesa final. E assim sendo, ele realmente tem que fazer fold. Se tivessem 3 recreativos, sem grande noção de ICM, sem grande noção de pôr pressão na stack dele, se calhar ele poderia abrir na mesma, mas aqui acho que o que iria acontecer, ou o que vai acontecer muitas vezes, é que ele vai abrir e vai levar a trivete de um range bastante largo, e então acho que o melhor é mesmo fazer fold. Aqui, claro, vemos que há aqui um jogador com reis, obviamente ele ia levar trivete, se não levasse logo aqui do botão, levava seguramente a small blind. Claro, não é isso que é relevante aqui para esta situação, o que é relevante é o caso geral. E depois aqui o que acaba por acontecer é o jogador no botão faz uma abertura, o que é normal, digamos assim, com um suited ace, mesmo com 2 big stacks aqui acho que ele tem que abrir. Aqui o call na tribet sinceramente tem algumas reservas que sejam um call assim tão interessante. Claro que depende sempre da informação que ele tenha deste jogador, se ele tribeta muito, se não. Claro que ele aqui à partida tem tudo, é o big stack, tem tudo para pôr pressão e para tribetar mais light do que seria normal ou expectável. Por isso talvez isso justifique este call na tribet. Neste flop acho que aqui este jogador faz uma cibet bastante curtinha. Se fosse uma cibet maior, se calhar seria interessante ele fazer shove. Parece-me provavelmente se ele metesse aqui qualquer coisa como 2 terços de pot, acho que a única jogada que este jogador poderia fazer, pensou que seria all-in. E acho que provavelmente seria uma jogada lucrativa, tendo em conta que ele flopou nut flush draw e um gut shot versus o range dele. Eu penso que vai ter equidade suficiente. Embora, lá está, aqui com a questão do ICM, isso altera sempre um pouco as coisas. Mas eu acho que mesmo assim, se ele puser um range suficientemente largo no jogador que fez a tribet na small blind, acho que vai ser lucrativo. Perante este size tão curto, ele optou por call, o jogador do botão, e eu acho que acaba por ser realmente a melhor solução. Aqui acho que fazer aqui shove também era um bocado overbet, e então acho ok fazer aqui apenas call, especialmente quando se vai acertar straight ao turn, não é? Obviamente é uma piada, não é? Mas, e depois aqui este jogador checa.
Eu sinceramente não sei se gosto muito deste check. Acho que é o tipo de situação que ele está a checar. Este jogador pode checar behind com ace high e, e vai realizar a equidade dele. Pode ter um flush draw e ele vai checar. Ele pode checar behind e vai realizar a equidade dele também. Não vejo o que é que ele. Sinceramente, acho que é o tipo de situação em que a board parece bastante inofensiva para reis à partida, não é? Ele não estará muito a contar que ele possa ter aqui à esquadra, muito, muito menos 6 quadra, quinas, ternos, duques também, muito dificilmente ele tem, 10-10 é possível, se calhar 10-10 acaba por ser uma mão possível, mas se ele tiver 10-10 também parabéns, acho que é um bocado a situação aqui. Por isso eu aqui com reis acho que continuava a apostar e acho que não iria foldar se levasse chove, porque é o tipo de situação que, por exemplo, se o jogador que deu o call na tribeta acertou qualquer coisa com mais 10, por exemplo, acho que ele tem um bocado que jogar para stack nesta situação, penso eu. Não sei, quer dizer, se ele der call com esse tipo de mão, é neste flop que ele vai fazer fold. Enfim, pode fazê-lo, mas se colocar o Sari no range super forte, que o tenha batido, mas eu acho que no geral, acertando aqui top pair, top kicker numa board deste género, acho que ele tem que jogar para stack. O mesmo vale se ele por acaso decidiu jogar valetes, por exemplo, desta forma, que pode até jogar por causa do ICM, por estar um jogador com 11 bebês, ele pode dar flat na tribet com valete em vez de fazer forbet chove. Por isso acho que o Reis continuava a apostar e apostava e dava call em chove, até porque se ele apostar aqui, este jogador tem pouco mais que uma pot size bet left, por isso se calhar metia aqui tipo 1,5 milhão para dar call ao chove, ou até um bocadinho menos para induzir, eventualmente um AX a chovar, por exemplo, se o adversário tiver um nut flush draw, tem o flush draw, tem pelo menos um gut shot, aqui vemos que ele já tem straight, mas se ele tivesse, por exemplo, o as, dama de copas, qualquer coisa assim, era uma situação que ele poderia ser induzido a chovar esse tipo de mão. Se fizéssemos então esse size pequeno, se ele tiver as 10 também é bem possível, eu acho que ele faça também esse chove. Por isso acho que preferia apostar em induzir. Agora, estar a fazer isto perante esta bet tão curta, depois fazer chove, enfim, ele se calhar está a tentar proteger a mão, mas acho que aqui acaba por ser o tipo de spot em que ele está quase a obrigar o adversário a ter uma mão decente. Por exemplo, aqui é o tipo de situação em que esse tal às 10 que provavelmente iria destacar, não sei se aqui não vai pensar que este jogador tentou jogar aqui overpair de uma forma um bocado tricky, nem sei que palavra em português devo dizer, de forma traiçoeira, vá. Será no fundo a tradução mais literal. Tenha jogado então um overpair de forma mais traiçoeira e não consiga até largar um top pair aqui para esta situação. Acho que acaba por ficar mostrar um pouco mais de força, não sei. Isto é sempre discutível, não é? Obviamente. Mas pronto, aqui claro, o jogador com nuts faz um easy call e fica com uma mega chip lead. Com uma mega chip lead, basicamente, que lhe vai permitir. Aqui, este jogador dá só call na BB. Eu acho que a mão é suficientemente boa para ir all in. É certo que aqui há uma questão que é, ele não tem fold equity, ok? Ou, enfim, pode ter alguma fold equity se este jogador tiver mesmo o bottom do range. E se ele tiver mesmo o bottom do range e achar que este jogador vai ter um range muito forte de chove, ele pode eventualmente fazer fold. Agora, eu tendo em conta aquilo que eu considero do range deste jogador, eu acho que eu com as 9 off aqui meti as fichas mais ou menos contente. Porque ele tem uma mega chip lead, tem tudo para abrir aqui no cutoff super light. Acho que ele aqui pelo menos aí 40% deve abrir, para não dizer mais. Por isso contra 40% eu acho que com o as 9 off estou relativamente contente. Agora, mais interessante do que eu estar aqui a dizer o que é que eu acho ou deixo de achar, que é um erro que eu vejo muitas vezes que se comete na maior parte dos vídeos de póquer que eu vejo,
e não gosto de ver, que é eu acho, eu digo, eu faço. E acho que não é assim que as coisas devem ser feitas. Acho que o que deve ser feito é pegar nas ferramentas e tentar verificar se a ideia que eu tenho está ou não está certa. E então eu vou pausar o vídeo, vou meter esta mão no ICMizer e vou ver até que ponto é que não é interessante chovar aqui pré-flop este as 9 off, e até que ponto é que este jogador, ou com que range é que este jogador deve fazer raise call, se o colocarmos o jogador da BB no resto de show bem curtinho. Vamos então ver isso. E então já inseri aqui a mão, usando mais uma vez a estrutura do Sunday Million. Eu coloquei este jogador a abrir o tal range que eu disse de 50% mais ou menos. Pode ser um bocado exagerado, é capaz de ser um bocadinho largo mais, mas já vamos mexer um pouco neste range e ver como é que o range do jogador da Big Blind altera. Então colocamos um abrir com este range e colocamos este jogador a fazer. Não colocamos nada, queremos saber com que range é que ele dá chove, tendo em conta que depois ele dá call com cerca de metade do range. Claro que ele pode dar call com muito mais que isto, se calhar. Não sabemos. Há jogadores que nunca falam para choves de menos de 10 BBs, embora por vezes isso faça sentido, especialmente em mesas finais. Aqui já vamos também ver se faz ou não faz sentido ele fazer isso. Para já, se ele abrir estes 51%, der call com 24%, o As 9 é um chove bastante lucrativo e aparentemente é lucrativo chovar todas estas mãos. A questão aqui é, se nós pensarmos que de facto ainda temos bastante fold equity, se pensarmos que este jogador que abriu ainda vai foldar ainda metade das vezes, fica bastante apetecível fazer um chove quando temos uma stack destas de 8 BBs e meia, ok? Agora, este cenário é um cenário bastante bom para o jogador que tem o As 9. Eu acho que é preferível colocar um cenário um pouco mais realista, em que este jogador aqui vai abrir menos, não é? Não vai abrir tudo isto. Vai abrir se calhar mais qualquer coisa assim. Ok, vamos deixar assim. Portanto, passou para os 38%. O range de call, acho que ele pode até dar call com um bocadinho mais mãos. Vamos supor que ele dá call com isto tudo, folda só mesmo aqui estas piores combinações, estes piores AX e ok. Portanto, ele está a dar call pay com 75% das combinações que abre. E aqui o As 9 já fica ali mesmo no limite, ok? Mas lá está, este é um bocado o cenário, eu diria o cenário mais negativo, ou dos mais negativos para o jogador que está na BB. Por isso eu acho que, porque eu acho que aqui o jogador que abriu tem tudo, sendo um regular competente, tem tudo para pôr pressão e abrir ainda mais do que estes 38%. Por isso eu acho que aqui o As 9 seria um bom chove. Seria melhor do que estar a fazer, se calhar. Não sei se é isso que ele aqui vai tentar fazer. Se ele aqui vai tentar fazer um stop and go. Mas eu acho que era preferível ele meter as fichas. Se acharmos que ele ainda tem alguma fold equity, e eu acho que é possível que sim. É possível que o jogador que abriu ainda fold algumas combinações. Aqui acho mais ou menos possível que ele fold um quarto das combinações sensivelmente. Mas já vamos agora também pôr a questão ao contrário. Vamos colocar agora este jogador a ir all-in. E então, o que é que achamos que ele vai aqui all-in? Eu acho que este range parece-me bastante adequado. Eventualmente quadras, se calhar também. Enfim, os jogadores têm um par. Tem um par que gostam de chovar. Enfim, não sei se aqui ternos e duques com pouca foleca se ele vai fazer isso ou não. Difícil de dizer.
Mas vamos pôr aqui um cenário, mais uma vez, vamos pôr um cenário mau para o jogador que está a abrir. Mau. Digamos, vamos pôr um cenário em que para o jogador que está a abrir, o jogador que está a chovar muita coisa. E então vamos pô-lo a chovar todos os pares. E aqui estas brothers suited, todos os ases suited e quase todos os ases off. Ok, vamos pôr qualquer coisa assim. Acho que mais largo do que isto. Acho que é um bocado otimista. E agora vou pôr aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pôr isto tudo a abrir em tu, só para vermos dali o que é que ele deve foldar. Ok. Então o que é que nós vemos? Se este jogador por acaso abrisse em tu e este jogador chovasse 22%, isto que está a verde seria então o range com que seria lucrativo dar call. Por isso, quando vocês virem aí alguém a dizer que para um chove de menos 10 bebês tem que dar call com tudo, mesmo na mesa final, como vocês podem ver, isso não é bem assim, ok? Aqui neste caso o que nós vemos é que o jogador abre em itu e só dá call com 32%, com 3 terranos. Isto é com 3 terranos que se calhar alguns de vocês até podem dizer eu não chovava estas mãos todas, e se calhar isso até faz sentido. Agora vamos pôr aqui um outro cenário, vamos pôr um cenário em que este jogador vai ter o tal range que nós estávamos a ver há bocado, que era, salvo erro, qualquer coisa assim. Ia ser mais ou menos, acho que era mais ou menos isto. Ok. Se for contra isto, isso é mais, até fica um bocado confuso. Ok. Como veio o range aperta ainda mais, o jogador só dá call com 16%. Isso fica um range mesmo bastante restrito. Por isso, então o que é que nós aprendemos aqui com esta situação? Aprendemos que as 9 off, do ponto de vista do jogador da Big Blind, se o jogador que está ali a abrir qualquer coisa como 38%, que me parece o mínimo que ele vai abrir ali, com a stack que ele tem, com o mega chip lead que ele tem, vemos então que o as 9 off é lucrativo chovar. Por outro lado, também aprendemos aqui que, do ponto de vista do jogador que está a abrir, se ele, por exemplo, abrir em itu, não tem obrigatoriamente que dar call ao chove de 8 blinds e meio do outro jogador. Aliás, se ele o puser num range bem tight, como estes 13% que nós temos aqui, o que nós vemos é que o jogador que abriu só deve dar call com estes 16%. Por isso, acho que é interessante realmente ver estas dinâmicas de ICM e ver como é que isto funciona. Vamos ver o que é que aconteceu na mão. Ele dá call, checa e faz check full, presumo eu, nesta board. Se não fez o stop and go, chamado stop and go. Stop and go basicamente é dar call na BB para chovar qualquer flop. Portanto, se ele não fez isso, depois de checar não vai fazer ali mais nada naquela board. Parece que é a pausa do torneio, vamos andar aqui para a frente. E imediatamente depois da pausa, temos aqui esta mão que acaba por ter aqui algum interesse. O jogador Mega Chip Lead abre. Este jogador tem apenas 5 BBs, faz basicamente um all-in sem all-in, que é uma jogada que, se vocês não usam, deviam usar, embora aqui acho que a eficácia na mesa final, a eficácia dessa jogada não vai ser tão interessante como noutras fases do torneio. E depois aqui temos uma decisão interessante, eu diria difícil, e eu sinceramente não sei qual será a melhor opção aqui, e é isso que vamos ver no IC+. Vai depender um pouco sempre do range de abertura que a gente colocar neste jogador. Mega Chip Lead. Porque aqui a questão é, este jogador está em segundo, estão dois jogadores ultra shorts. Então a carga de ICM, o fator bolha, é muito alto para o jogador português. Por isso,
Ele aqui, acho que fica aqui num spot um bocado complicado. Se ele dá só call, se ele dá só call de call nesta tribete, o jogador que abriu tem um incentivo muito grande para lhe pôr pressão e para chovar para cima dele. Por outro lado, se ele faz aqui chove, corre o risco de ir bater ali num monstro. Embora, claro, não é que isso vai acontecer muitas vezes, porque este jogador vai ter um range, digo eu, ao partido relativamente largo, mas de qualquer forma, se isso acontecer, é um desastre de ICM bastante grande. Ser eliminado quando estamos em segundo com 32 BBs, ou o que é que ele tem, perdermos quando há dois jogadores, há um que tem 5 BBs e há outro que, enfim, tinha 5 BBs antes da mão começar e agora já lá meteu 4,5. É um spot um bocado complicado, por isso é difícil dizer aqui se é preferível ele realmente dar só call ou fazer chove. Esta opção que ele toma, não sei. A mim, eu pessoalmente acho que é pior porque ele, penso eu que ele vai foldar na mesma, se o jogador for all-in, o jogador que abriu. Estou a presumir isso, não sei. Porque acho que se ele vai fazer isto e depois vai dar call na mesma, então é que fica um spot mesmo bastante horrível para ele, em termos de carga de ICM. Fica ali um spot mesmo muito complicado para ele. Especialmente imaginem que este jogador aqui, que o Big Stack faz chove e que este jogador aqui até faz fold. Faz fold porque acha que este jogador vai ter que dar call e então ele acaba por foldar aqui. Não sei se isso vai alguma vez acontecer. Se calhar era mais possível acontecer se este jogador fosse all-in e ele desse call. Então aqui este jogador já tinha um incentivo bastante maior para fazer fold, porque este jogador poderia ser eliminado e ele subia um patamar nos prémios. Mas fica um spot um bocado complicado com 10-10 aqui. Se ele leva chove, eu acho que ele tem que fazer fold. E corre o risco de estar a foldar para 9s ou coisa assim, que pode ser uma mão que este jogador decida por pressão 9s ou 8s e outras mãos com que ele está numa corrida. Por isso acho que é uma situação em que ele se põe aqui também num spot um bocado complicado. Acho que o spot é sempre relativamente complicado, mas vou então colocá-lo no ICMizer para vermos então o que é que o ICMizer nos diz acerca disto tudo. Ok, então a primeira análise que eu fiz foi se o jogador português que tem 10-10 no botão, se ele deve ou não chovar. Coloquei então o jogador, o Big Stack da mesa, o chip leader, a abrir 38%. Se calhar aqui ele pode não abrir tanto, é bem possível que não abra tanto. Depois coloquei este jogador a fazer chove, o jogador que está short e que meteu 4 blinds e meia lá no meio. Coloquei-o a chover este range, mais uma vez pode não ser tão largo, sabemos que ele fez isso com 6-6, mas não sabemos até que ponto é que com 5-5 ele faria o mesmo, ou 4-4, mas pronto, este foi o range que eu estimei para ele aqui. Depois coloquei o jogador, então Big Stack, a dar call no chove do jogador que temos aqui como hero com 10-10, a dar call com 10-10 mais as dama. Poderá eventualmente ele não dar call com as dama, mas acho que com 10-10 mais as rei acredito que ele dê call. E depois o que é que coloquei? Mas coloquei aqui este jogador dar call com tudo. Por acaso não está ali o 4-4 selecionado, mas há um bocado tinha selecionado o 4-4, mas pronto. E o que é que nós vemos aqui? Se ele abrir 38%, der call com 10-10 mais e as dama, o 10-10 não é um chove lucrativo, ok? Por causa da questão que eu referi, que é uma carga de ICM muito elevada sobre o jogador que tem 10-10, está em segundo e tem duas stacks bastante curtas, por isso aqui o chove à partida seria um erro, a menos que ele abra muito mais de 38%, que também não me parece que seja muito
provável, porque 38% já é muita fruta, não é? Como vocês podem ver, é isto tudo. Por isso eu acho que o 10-10 realmente seria um mau chove. Agora a questão seria, será que dar call é ou não é interessante? Dar o cold call naquela tribet. Para isso já provavelmente teríamos que usar o Card Runner ZV para fazer esse cálculo. E acho que é um cálculo um bocado complexo por causa da questão de estar este jogador também envolvido. Mas para já temos essa conclusão daqui, que é fazer chove seria um erro. Agora, meter estas 2000 fichas é outra questão. Meter 2000 fichas, será que depois podemos fazer full ou não? Vamos ver se conseguimos ver isto aqui no ICMizer. Ok, tive de fazer aqui umas alterações porque no ICMizer não consigo calcular aqui se este jogador meter 900. Sim, nunca daria para calcular. Temos que pôr aqui que ele vai fazer all-in. Por acaso pus aqui, se ele fizesse, metesse as 900 e depois fizesse full, aqui o jogador com 10 tinha que fazer fold e só podia dar call com reis mais, porque este jogador basicamente está all-in na mão seguinte. Ou quase all-in, portanto fica com meia blind ou qualquer coisa assim. Mas então neste cenário, aquilo que podemos ver é que ele, fazendo este race para 2000, tem que foldar para chove se este jogador que abriu, os tais 38%, se ele chovar isto tudo, ou seja, mesmo que ele chove cenas às valete off, às 10 suited, mesmo assim aqui o Hero só pode dar call com valetes mais. Ok, portanto é um spot também bastante sick. Eu acho que vendo isto tudo, se calhar o fold acaba por ser uma opção razoavelmente interessante, especialmente se nós acharmos que o jogador que abriu o TG vai colocar muitas vezes pressão fazendo forbet shove, e sendo ele um regular aparentemente competente, é bem possível que ele faça isso. A outra opção é dar só cold call e ver se o outro jogador, por causa disso, o jogador que abriu também acaba por dar cold call com um range um pouco mais largo, e depois aí o jogador que tem 10-10 pode proceder no pós-flop com alguma cautela, obviamente, por causa da carga de ICM que existe aqui. Mas é sempre um spot bastante complexo e bastante desagradável. Por isso, até se ele faz fold aqui do 10-10 logo no pré-flop, não acho que seja uma má opção. Meter estas 2000 fichas para depois foldar também não sei. Se é assim algo muito interessante. Para isso, só realmente usando o Cardano ZV aqui para calcular bem essa situação. E se calhar até é isso que eu vou tentar fazer, e até vou pausar o vídeo aqui e eu vou começar a parte 4 por essa análise. E pronto, espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido aqui aprender alguma coisa. Pelo menos gostei, aprendi aqui algumas coisas, aperfeiçoei aqui os meus conhecimentos com este vídeo, por isso espero que a vocês vos aconteça o mesmo. E pronto, um abraço, boa sorte nas mesas.